Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento, 450 pessoas nos assistem ao vivo. A todos vocês, nossa gratidão e o desejo de que possam compartilhar não só dos programas ao vivo, mas também da programação disponível 24 horas na TV Alvorada Espírita. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem ao qual este livro foi editado, O Homem de Bem, que faz parte de uma das mais importantes mensagens contidas no Evangelho, O Homem de Bem. Lá no Evangelho nós temos os bons espíritas, o homem de bem, são primores de orientação moral, de valores, para aqueles que queiram entender o funcionamento das leis do universo. Este livro que nós aqui seguimos, capítulo por capítulo, nos coloca agora tratando do tema "Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita". Basicamente, em todas as suas manifestações, tratando de nos explicar a importância do desinteresse. Em inúmeras passagens, Jesus realça isto. O óbolo da viúva, nós já lemos aqui, já comentamos, os infortúnios ocultos, fazer o bem sem ostentação, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, todas são mensagens que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. A nossa tarefa, quando tratamos destes temas moralizantes, não está em recomendar valores que, porque estão bonitos, estão colocados num livro, teoricamente, se transformem em passes de mágica, abracadabras, encantamentos de Harry Potter, para se resolverem problemas. O Evangelho, ou mesmo a mensagem de Jesus, é uma história com H, mas que deve ser transformada em vida real. Senão, se transforma em história com E. Uma lenda, que é o que muitos acreditam ser. Alguma coisa que alguém inventou, alguma coisa bonitinha que serve para domesticar os fracos, os mais temerosos. Respeitando o ponto de vista de todos, os que concordam ou discordam, nós não estamos visando converter as pessoas. Nós estamos tratando de coisas que modificam o panorama da vida. Quando nós observamos os efeitos destes valores na convivência, no modo de ser, no nosso dia a dia, observamos que o resultado daí decorrente é diferente, absolutamente diferente do resultado que acontece quando outros valores ou outros desvalores são experimentados. Aos que querem ter uma noção dessa beleza, nós recomendaríamos, humildemente, que assistissem o nosso programa Alimento para a Alma, Escola da Virtude. Ali nós temos um vídeo que demonstra como valores, mesmo não compreendidos, mas vividos com sinceridade, revolucionam as pessoas. Escola da Virtude, nós fizemos logo depois do chamado Escola da Violência, que trata exatamente das
escolhas opostas, das ações negativas. E que eu acredito, pessoalmente, ter uma ligação muito grande com estes surtos de loucura juvenil ou adolescente que nós temos visto nos Estados Unidos, em que garotos, em que jovens saem armados e vão para a escola matar os seus amigos. Se em casa ele está brincando de matar, nos inúmeros jogos de entretenimento, entre aspas, que o domesticam, que fazem ele bater, que fazem ele tirar sangue, que fazem ele cortar o pescoço, que fazem ele metralhar sem nenhum efeito, de forma a tocá-lo no que está fazendo, transpor a emoção que ele sente diante da tela para uma emoção real na vida, não é muito difícil. E viver isto como um herói de games, em carne e osso, nossa, deve ser ainda mais empolgante. Portanto, temos observado os efeitos, ainda que de maneira indireta, da nossa sociedade cultivadora de coisas que, perniciosas, fazem os mais jovens, e às vezes os mais adultos também, achar que é desse jeito que tem que ser. A escola da violência, a gente aprende, às vezes na rua, às vezes no trabalho, às vezes na competição, mas é triste perceber que às vezes, ou muitas vezes, em casa. Em casa. E eu não estou me referindo aqui à tal da lei da palmada. Isto que foi aprovado no Senado, alguma coisa assim. Não, não estou falando disso. Também não acho correto violência física. Mas nós estamos falando de valores que orientam a formação de um ser através de todo o seu caminho de vida. Enquanto que o Escola da Virtude trata de valores que podem parecer démodé, podem parecer fora do nosso contexto, que o mundo não pode ser daquele jeito, mas que produz uma consequência totalmente diferente. Basta que nós observemos. Faça um teste. Decida-se, você que nos assiste, vocês que estão aqui, decida tratar mal todas as pessoas à sua volta por uma semana, de propósito. Tratar mal, declaradamente. Só para fazer um teste de laboratório. E depois decida tratar bem todas as pessoas que você tratou mal. Um só dia. Um só dia. Ah, você mora num prédio. Durante uma semana, maltrate o ascensorista. Seja indiferente, não dê bom dia, feche a cara. Ele não tem nada a ver com isso, coitadinho. Sinta o clima. Quando deu uma semana, na próxima vez que você encontrar com o ascensorista, você vai dizer para ele: meu irmão, me desculpe, eu te tratei muito mal. Eu te peço perdão. Trate ele bem. Eu tive um monte de problema, eu sei que eu fui grosseiro com você. Você é uma pessoa tão boa, um homem de tanto valor. Você vai ver que será suficiente um dia que você trate ele bem, para que ele compreenda
teus desatinos. E para que ele volte a ser normalmente uma boa pessoa. Mas durante a semana que você o tratou mal, você vai ver que ele também foi indiferente com você. Que ele também não fazia mais serviços de gentileza. Que ele também não fazia muita questão de entregar as correspondências debaixo da sua porta. Mas vai bastar um dia que você o trate bem, reconhecendo que você o tratou mal, e você verá que todas as coisas voltam à normalidade. Ao contrário, talvez o homem até se interessa, mas o senhor precisa, é doença, o senhor passou por alguma dificuldade física, o senhor, olha, eu conheço um remedinho. Vai tentar ajudar você naquilo que ele pode. Estas são coisas que, se nós observarmos na nossa conduta, nós alteramos o panorama em que nos inserimos. E isto se dá no ambiente pessoal, no ambiente da família, no local de trabalho, no clube onde você se relaciona, com seus amigos, na cidade onde você mora, na nação onde você vive, no mundo onde estamos. Cada vez, obviamente, em um grau maior, em uma pressão psicológica que se soma à das outras pessoas. Mas, uma coisa interessante, que algumas pessoas que se dedicam a estudar este fenômeno já constataram, que bons pensamentos emitidos por grupos de pessoas que se congregam para vibrarem de uma forma nobre, segundo valores elevados, alteram aquele padrão de violência daquela comunidade nos períodos em que eles são emitidos. E eles chegaram a um cálculo que corresponde a, se não me engano, 1% daquela população unida em uma ação no bem, mentalmente falando, é capaz de emitir à sua volta uma outra característica ondulatória que neutralize, que diminua a reverberação negativa do ambiente. Então, se você tem uma cidade com 1 milhão de habitantes, 10 mil pessoas seriam suficientes para, unidas em ação mental no bem, criar uma outra atmosfera que pudesse repercutir positivamente sobre todos os que estão ali. Alguns estudos chegam a dizer que 0,5% já é capaz de produzir efeitos significativos. Porque como eles fizeram? Eles pegaram um grupo em uma comunidade menor, marcaram testes, assumindo compromissos com aquele grupo, e eles fizeram uma checagem, eles catalogaram crimes em delegacias, queixas de brigas, problemas surgidos naquela sociedade que eram característicos. E que, sem nenhum outro fator exterior que pudesse justificar, sofreu uma diminuição de mais de 25% de incidência
daqueles mesmos fenômenos. A queda da criminalidade, a queda das brigas entre vizinhos que levavam a violências, queixas de problemas junto às autoridades, alterações do padrão de saúde em instituições hospitalares. Nada que pudesse ser atribuído a é lua cheia. Não, ou é lua nova. E segundo estas vertentes, esta quantidade ínfima de pessoas em uma comunidade de uma dimensão assim, de 1 milhão de habitantes, se unida em um único propósito, se dedicasse por algumas faixas de tempo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, num processo de vibração coletivo, em favor da paz da comunidade, em favor da harmonia entre as pessoas, cada um com a sua crença, cada um com o seu modo de falar com Deus, cada um com a sua emanação energética. Isso alteraria para melhor o ambiente onde todos estão vivendo. Se isso é assim na direção positiva, imagine-se também que é assim na direção negativa. E então nós observamos que, apesar de todos os problemas sociais que existem em todos os países da Terra, com todas as pessoas que se dedicam a administrar o patrimônio alheio, geralmente, ou quase todas elas envolvidas em processos de roubo, de corrupção, de malversação de recursos. Imaginemos que, ao invés dessas pessoas estarem sendo justiçadas pela lei do universo, por estarem se conduzindo de maneira inadequada, elas precisem ser protegidas pelos bons espíritos da sanha violenta do pensamento, dos sentimentos negativos de toda uma população, que, voltando-se contra, apenas piora o estado psíquico, o estado vibratório onde ela mesma está vivendo. Tentando atingir com o pensamento, com o sentimento, com a palavra, com a emanação ruim, aquelas pessoas que têm a tarefa de conduzir o destino de todos. Imagine você em um avião, você que nos assiste, está num avião. E então você imagina, ou você começa a perceber que aquele piloto, ele é de família sérvia. E você sabe que na quinta-feira o Brasil vai jogar com a Sérvia. E você está no avião e você começa a rezar para o avião cair, porque o piloto tem que morrer, porque é um sérvio, bandido, sem vergonha. Ou se você descobre que ele é uma pessoa que não é confiável, ele tem uma amante, ou ele lesou a companhia aérea, e ao invés de você rezar para Deus proteger o homem, levantar e descer o avião que você está dentro, você fica rezando para ele jogar o avião contra a montanha, porque ele, desonesto, tem que morrer. Já imaginou todo o avião pedindo para o piloto morrer, porque ele não presta? Ah, mas a gente não é tonto, a gente vai esperar primeiro o avião descer, depois a gente pede. A hora que o avião parar e a gente puser o pezinho para fora, ai, bandido sem vergonha, tomara que você morra no próximo voo. Não comigo. Mas nós nos esquecemos que nós estamos nesse avião.
E a maior parte está desejando que todos os que são responsáveis por manter tudo em equilíbrio estejam mortos. Então nós observamos sim que os espíritos precisam proteger essas pessoas contra a carga agressiva, ao invés de deixar essas pessoas responsáveis, como elas haverão de ser, sim, na devida hora. E aquilo que deveria durar um período de tempo, fica durando muito mais, porque aquela pessoa está tentando fazer algo que ela acha que é bom, mas ela tem que enfrentar não só os problemas administrativos, mas tudo aquilo que vem com a carga de ódio de todo mundo. E eu não me refiro aqui a ninguém específico, me refiro a todos, em todos os lugares. Se 1% de uma população é capaz de, unida em uma vibração positiva, mudar o panorama vibratório daquele grupo, de todos os outros que não estão nem aí com a reza, não estão nem aí com melhorar-se, não estão nem pensando que isso tem efeito, e se beneficiar com isto. Imagina quando todos querem o contrário, quando todos vibram, ou quando todos estão desejando que a desgraça aconteça. Então os espíritos precisam defender os caras. Não, peraí, gente, vocês têm razão, está tudo certo, mas não pode ser assim, porque eles têm uma missão a cumprir, eles receberam uma oportunidade da divindade de, por um tempo, exercerem da melhor forma que eles puderem a liderança. Mas vocês que deveriam estar ajudando a que isso desse certo, ou pelo menos que isso não fosse feito com mais problemas, ao invés de fazerem isso, estão tentando derrubar o voo. Como é possível chegar ao destino? Com todo mundo trabalhando contra o piloto, contra os comissários de voo, contra tudo aquilo que deveria estar funcionando numa aeronave. Vamos furar aqui a fuselagem? Vamos furar aqui, ó. Pega aqui uma faca, a gente vai no banheiro e fica tentando furar a fuselagem para ver se essa porcaria cai. Esse piloto não vai chegar lá no destino. Não é só o piloto, você também não vai. E esta é uma regra tão antiga, e tão esquecida ou ignorada, quanto os conceitos que Jesus deixou para todos nós, nos exemplos que deu. O evangelho começa com um casamento. A história de Jesus, ou das ações importantes. Em Caná, estão se casando. E Maria está lá. Jesus chega no ambiente e o que acontece? O vinho acabou. Para um casal, a festa de casamento é uma satisfação pública, é um gesto que vai marcar a união. Até hoje é assim. Muitas pessoas sonham em fazer uma união, chamar os amigos, comemorar, e lá não era diferente, apesar de ser mais simples. Mas o que dá a diferença em uma festa dessa é as pessoas poderem tomar alguma coisa que normalmente não tomam. No caso, o vinho. E que vergonha para os noivos quando chega certa hora e não há mais vinho. Nem todo mundo ainda tomou, nem todo mundo ainda repetiu e já não tem mais. E eles vão ter que dizer, não tem mais vinho, gente, acabou, agora vai ser água com groselha. Aí então Jesus chega e Maria diz para ele, ai meu filho, está uma tristeza aqui porque os casantes estão tristes, já que acabou o vinho da festa. Você não tem como arrumar um jeito? O
que faz Jesus? Quem é que preparou essa festa? Chama o cara aqui. Quero saber como é que ele pôde preparar uma festa, convidar tantas pessoas e não comprar o vinho suficiente. Quero saber onde é que ele vai arrumar vinho agora para bater lá na porta da venda, ver se o cara não oferece um pouco aí. Eu vou lá pedir também. Quero saber quem foi o responsável por essa falta de previsibilidade de que isso podia acontecer. Eu quero saber quem é que bebeu muito vinho aqui. Que bebeu tudo e não deixou para os outros. Jesus não instaura um processo de procurar quem é o responsável. Mesmo que eventualmente pudesse haver. Jesus pede que lhe tragam a água disponível nas ânforas que ali havia. E resolve o problema. Faz a alegria das pessoas de novo. E é tão rico o vinho que sai da transformação que Jesus promove, que causa espanto nos convidados, que dizem assim: nossa, normalmente os caras que dão festas assim, boca livre, isso tudo sou eu que estou falando com esse vocabulário, porque lá no Evangelho é um pouco mais novo, assim, né? Eles costumam colocar primeiro o vinho bom nas primeiras rodadas e depois soltar o vinho porcaria. Porque o cara já está alto mesmo, né? Não vai nem saber se é vinho feito com uva ou com gasolina. Mas aqui, que festa maravilhosa é esta, que primeiro colocaram o vinho ruim, e já era bom, mas agora trouxeram este, que ainda é melhor do que o primeiro. Que coisa maravilhosa aconteceu aqui. Não só Jesus supre, sem procurar culpados, sem criticar os outros, sem falar para Maria: ô mãe, mas também você me arruma cada festa para eu vir, pelo amor de Deus, já acabou, em 15 minutos já acabou. Festa junina, onde já acabou a paçoca na primeira hora. Já não tem mais como pescar o peixinho lá na tina de areia. Já não tem mais prenda. Ô mãe, vamos procurar outra festa, essa festa aqui é de pobre. Jesus não fala nada disso, Jesus faz o melhor que pode e resolve. Na primeira intervenção pública do Senhor, e não faz porcaria. Ele se doa para que as pessoas nunca se esqueçam. E foi tão especial que entrou até no Biblians Book. No livro dos feitos do Senhor. Não é? Podia assim: ai, Jesus encontrou um caído na estrada, que o povo estava achando que tinha morrido, era um leproso. Ele impôs a mão, beijou as pústulas e o leproso sarou. O primeiro milagre. Oh, meu Deus, o cara estava quase sendo comido pelos cachorros e Jesus trouxe ele à vida. Jesus encontrou um cego que todo mundo sabia que não enxergava desde o dia que nasceu, e de repente Jesus pôs a mão nele e ele agora está enxergando tudo. Nossa, que coisa maravilhosa. Não. Nada dessas coisas foi o que Jesus fez. O primeiro milagre de Jesus foi resolver um problema coletivo. Mas não era nem um problema fundamental. Era uma festa. Que se existisse ou não existisse, não ia mudar nada. A não ser que aquele casal ia receber toda a carga mental negativa dos convidados, que iam começar a falar mal deles. E se já no dia da festa a tragédia foi desse jeito, imagina aguentar esse casamento. Quanto tempo vai durar essa porcaria? Não, ninguém queria que aquele casal fosse infeliz, inclusive Jesus, que provavelmente nem o conhecia muito. E Jesus faz o melhor e resolve o problema, e não pergunta quem foi o culpado. E não diz assim: eu só vou fazer 3, hein? Só me traz 3 ânforas aqui, que é o limite. Então, não se sabe. O que se sabe é que houve vinho em abundância para todo mundo. Não faltou mais naquele dia. E isso ficou tão marcante que entrou no Evangelho.
Então o que faz Jesus? Jesus enaltece a alegria, fazendo com que aquela sensação ruim das pessoas fosse substituída por algo nobre, por algo de esperança, por algo de felicidade. As más línguas vão dizer que Jesus já começa dando um mau exemplo, estimulando o povo a encher a cara. Ele devia converter o vinho em água, isso sim, para o povo não encher a cara, não ficar bêbado. Mas Jesus faz o contrário. Mas isso é intriga da oposição. Isso é quem não consegue fazer nada, nem tem que transformar formiga saúva em escorpião, que vai criticar quem tenta amar o seu semelhante, inclusive permitindo que se comemore na forma tradicional, colocando o vinho no lugar da água, como era costume. Jesus não está enaltecendo a fraqueza dos outros. Se ali tem bêbado, Jesus não está se dirigindo aos bêbados. Porque não seria a mesma coisa que você pensar assim, bateu alguém na sua porta pedindo pão. E você então dá um prato de comida. E essa pessoa enche a barriga e depois vai matar o vizinho. Porque na verdade é um malfeitor que estava fraco e que depois que você deu uma comidinha boa para ele, já ficou fortão, agora eu assalto aquela casa lá. Essa aqui eu não roubo não, porque a dona aqui é boa, mas lá eu passei antes, ninguém me deu, vai ver só o que eu vou fazer agora. Ora, você fez o bem para um malfeitor que agora vai fazer maldade com o bem que você fez. Isso é problema seu? Não. Isso é problema dele. Você não tem uma bola de cristal. O que se espera de você é que você faça o melhor que você pode. E se alguém que recebe a bênção divina que você oferece e com ela faz o mal, ele é duplamente responsável. Não pode dizer que não merece o peso do que ele espera. Daí, queridas irmãs, queridos irmãos, do mesmo modo que o hospício do bem reflete sobre esses momentos que nós estamos preparados agora para começar a viver, que nós nos lembremos de que a quantidade de pessoas que puder se somar numa vibração positiva, numa ação generosa, com todos os problemas que existem, com todas as coisas erradas que estão por aí, com todas as irresponsabilidades públicas e privadas que nós vemos, precisando ser apuradas, não importa. O que os espíritos estão esperando é que, se nós estamos na festa, que ajudemos a festa com bons pensamentos. Aquela não se transforme num velório, não se transforme numa guerra, não se transforme num acidente grave. Ajudemos aqueles que estão encarregados de abastecer aquele núcleo evolutivo onde nós estamos. Porque nós não fugiremos dos efeitos negativos, das tragédias e das dores, se nós cooperarmos com o assassinato do piloto, com a queda do meio de transporte que nos leva. Repercutirá sobre nós também esses efeitos, ou repercutirão sobre nós estas decisões. Mas tomadas em outro sentido, com outros valores, o mal continuará a responsabilidade de quem o pratica. Mas o bem poderá ter a sua impressão digital, atestando quem você é. Que nós não nos contaminemos pela irresponsabilidade esportiva, pela insanidade ou pela loucura que leva pessoas a se conduzirem como animais e não como racionais. Isto é algo que cada um escolhe. Mas todos nós precisamos entender que se há uma hora
em que o nosso pensamento precisa vibrar positivamente é agora. Todos nós, como membros de uma tripulação que está no mesmo voo e que pode, um pequeno número, salvar o avião da tragédia. Um pequeno número. Pode cooperar. E pode, se alguns são capazes de extravasar a emoção quando uma bola entra entre 3 traves, e isso os torna eufóricos. Esta euforia é uma expressão de uma alegria primitiva, é verdade, mas ainda assim é melhor do que a expressão dos impulsos agressivos e destrutivos, movidos por sentimentos inferiores. Daí, eu ter trazido para vocês, do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, irmão X, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que, como vocês sabem, escolheu desencarnar exatamente num dia de alegria. Exatamente no dia em que a seleção brasileira conquistou o último campeonato mundial. Para com isso, atenuar ao máximo a sensação de tristeza ou de perda que a morte de uma pessoa tão importante, mundialmente falando, poderia produzir. Está na festa. Continuem tocando. Não é importante o que vai acontecer comigo. Importante é que vocês sejam felizes. Esse mesmo Chico Xavier foi o veículo através do qual Humberto de Campos nos escreve, no livro Contos e Apólogos, o capítulo 10, cujo título é Parábola Simples. Diversos aprendizes rodeavam o Senhor em Cafarnaum, em uma acesa discussão a respeito do poder da palavra, acentuando os bens e os males dela decorrentes. Alguns propunham o verbo contundente para a regeneração do mundo, enquanto outros diziam que a frase branda e compreensiva era melhor. Reparando o tom azedo nos companheiros irritados, o mestre interferiu e contou uma parábola simples. E então, com doçura, narra Jesus. Certa vez, o gênio do bem, atendendo à prece de um lavrador de vida simples, emitiu um raio de luz. Um raio de luz. E insuflou este raio sobre o coração do lavrador, em uma forma de uma pequena observação carinhosa e estimulante, que chegou até os seus ouvidos por uma boca otimista. Alguém que passava, viu o lavrador ali, e inspirado por essa chama luminosa, que veio do alto, lhe fez um elogio. Falou a respeito da maneira eficiente que ele plantava, caprichosa. No peito do modesto homem do campo, a fagulha acentuou-se, inflamando-lhe os sentimentos mais elevados numa chama sublime de ideal do bem, derramando-se para todas as pessoas que povoavam a paisagem. Em breve tempo, aquele raio minúsculo era uma fonte de claridade que criava serviço edificante em todos os círculos daquele sítio abençoado. Sob a sua atuação permanente, os trigais cresceram com promessas mais amplas, e a vinha robusta anunciava abundância e alegria. Converteu-se o raio de luz em esperança e felicidade na alma dos lavradores. E a seara, bem provida, avançou triunfal do campo venturoso
da região ali agreste para as zonas mais distantes. E assim, todas as regiões que o cercavam puderam beneficiar-se à maneira de uma sublime mensagem de paz e fartura. Muita gente foi até aquele recinto risonho e calmo, tentando aprender como se fazia aquele lugar tão produtivo, como se fazia tão primorosa essa fertilidade. E então, aprendendo, conduziram para as zonas mais distantes os processos pacíficos de esforço e colaboração, que a luz da boa vontade ali instalara no ânimo de todos. Ao fim de poucos anos, o raio de luz transformara-se numa época de colheitas sadias para a tranquilidade popular, para a tranquilidade de todo mundo. Depois de um pequeno intervalo, Jesus continuou contando. Veio, porém, um dia em que o povo afortunado, feliz, orgulhando-se agora do poderio obtido com o auxílio oculto, se esqueceu da gratidão que devia à grandeza celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha. Pretendeu tomar ainda os poderes que eles tinham, pretendeu atuar sobre seus semelhantes, desrespeitando-os. Isso bastou para que grande brecha se abrisse à influência do gênio do mal, que emitiu um estilete de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo, através de uma boca maledicente, que a humilhou, que a ofendeu. Essa mulher infortunada não mais sentiu a claridade interior da harmonia e deixou que o traço de sombra se multiplicasse indefinidamente em seu íntimo de mãe enceguecida. Logo após, despejou a sua provisão de trevas, já transbordantes na alma de 2 filhos, que trabalhavam num extenso vinhedo, e ambos, envenenados por pensamentos escuros de revolta, facilmente encontraram companheiros dispostos a lhes absorver os espinhos invisíveis de indisciplina e de maldade, insediando vasta propriedade e empobrecendo vários senhores de rebanhos e terras antes prósperos. A perversa iniciativa encontrou vários imitadores, e em tempo curto estabeleceram-se estéreis conflitos em todo o reino. Administradores e servos confiaram-se desvairados ao duelo mortal, trazendo o domínio da miséria que passou a imperar, detestada e cruel para todos. O divino amigo silenciou por alguns minutos e acrescentou: nesta parábola humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Pensou e concluiu: estejamos certos de que se a luz devora as distâncias, iluminando tudo o que lhe oferece a paisagem, a treva rola também, enegrecendo o que vai encontrando. Em verdade, a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento, através da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro dele, na criação e na extensão da vida, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Eu acho que raras mensagens são mesmo originadas em 1958, tão atuais e importantemente válidas como esta, para os momentos em que estamos vivendo. Que nós possamos ser
esse raio de luz em tudo que formos fazer, no que formos pensar, no que formos agir. E à nossa volta, essa luz pode produzir bons frutos. Mas, se esquecermos disso e nos deixarmos contaminar por tudo aquilo que estamos ouvindo, vendo, lendo ou falando, não poderemos dizer que as tragédias aconteceram sem a nossa participação. Por isso que os espíritos amigos não se cansam de empurrar-nos no sentido do bem. É certo que você que está aqui, você que nos assiste, não pode diretamente ser responsável pela salvação de um povo ou de toda uma humanidade. Mas ao invés de reclamar da falta de vinho, quem sabe você possa fazer uma prece e pedir: Jesus, você já fez isso uma vez, que eu possa ajudar a fazer essa festa ser um pouco menos triste do que ela parece aos olhos dos convidados. Que nós sejamos a alegria possível, lúcida, responsável. Ao invés de jogarmos no time do quanto pior, melhor. Porque não será só um partido ou só um grupo que vai sofrer se o avião cair. Todos nós estamos no avião, fazemos parte do voo. Que possamos ajudar o voo a chegar ao destino. Se o piloto é desonesto, quando chegar a hora, a polícia o põe onde ele tem que ir. A justiça o convoca, os guardas o prendem, mas todos se salvam. Quem governa estas coisas não somos nós, mas nós podemos atrapalhá-las. É o que os Espíritos estão pedindo sempre, para que não façamos. Pensem nisso. Nesta semana, neste mês, que aprendamos a sorrir e fazer os outros também pensarem no bem. Fagulha de luz, raio de sol, é o que você é. Não se esqueça disso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a renovação das oportunidades em mais um dia de vida. Ainda que tenhamos planos para meses, para anos, eles só se concretizarão se soubermos, passo a passo, realizar o necessário em cada 24 horas. Que nós aprendamos, Senhor, a valorizar estas chances de recomeçar do ponto que paramos, ou de retomar do ponto em que erramos, e corrigir, e reconstruir. E quando isso não é possível, que aquilo que ficou sirva-nos como uma experiência que, mesmo negativa, se transforma em positiva por revelar aquilo que nós precisamos estar atentos. Obrigado, Senhor, porque a escola não foi aberta só para quem já sabe, que aliás dela não precisa, a não ser como professor, mas que a escola só tem sentido, só é possível ver razão na sua existência quando ela coloca aquilo
que as pessoas não sabem. Quando ela admite o erro do aluno, quando ela conduz passo a passo a inteligência a se autodescobrir, a se autoajustar e a compreender a base necessária para depois poder voar. Como é bom quando observamos que já nos planos inferiores onde estamos, princípios tão positivos e nobres fazem parte dos esforços pedagógicos. E com as limitações do nosso atraso, com os problemas materiais que ainda tocam a educação por toda parte, mas mesmo desta forma, representando uma bênção ao Espírito, nós ficamos admirando a universidade da vida, a sala de aula, que nos propicia toda a condição necessária para bacharelarmos-nos, sem pressa, mas sem preguiça. Obrigado, Jesus, por darmos este caminho como a matrícula e o curso que nos tornará melhores. Escuta-nos mais uma vez a canção que deixaremos aos teus pés. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo